muitas vezes vocês vão encontrar profissionais que infelizmente por não conhecerem essa situação, vão invalidar os sintomas de vocês. Vão dizer que, como a Pamela falou, que isso é psicológico, né? Que você tem que se exercitar mais, que você tem que ser mais positivo, mas só quem passa por essa situação, né, consegue compreender a complexidade desses sintomas e o quanto essas pessoas sofrem, muitas vezes por anos. Eu tenho pacientes que muitas vezes me dizem assim, eu tinha desistido de ir em médico. Tá? Então, vocês mesmos têm que também ser pessoas que estudam, que vão atrás. A saúde é nossa e nós temos que ter, então, também essa busca ativa, né, pela explicação dos nossos problemas. E a SAM, ela pode ser a explicação por detrás de muitos dos quadros crônicos e complexos e sem solução que andam por aí. Então, procure um profissional. Se você se identificou, procure alguém que estude a SAM. Não basta ser um especialista em reumatologia, imunologia, tem que ser uma pessoa que esteja estudando a síndrome de ativação de mastócitos, porque essa pessoa vai, de fato, validar os seus sintomas. Bem-vindo à Inteligência Intestinal, o canal onde a gente para de adivinhar e começa a investigar. Eu sou a doutora Pamela Oliveira, gastroenterologista. Hoje eu trouxe uma convidada muito especial, a doutora Karine Petri, que é médica funcional integrativa, otorrino e também referência em SAM. Seja muito bem-vinda, doutora Karine. Muito obrigada pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui para falar de um tema que eu gosto tanto e que é tão carente de informações. Muito obrigada. Hoje vamos falar sobre SAM, que é a Síndrome da Ativação Mastocitária, sua relação com o intestino, tecido conjuntivo, sistema nervoso central. E eu queria te perguntar, Karine, se você consegue explicar para a gente, para os pacientes, de uma forma simples, o que é SAM? SAM, ou a Síndrome de Ativação Mastocitária, é uma condição de desregulação imunológica, em que os mastócitos, que são células de defesa presentes em todos os tecidos do nosso corpo, começam a liberar substâncias inflamatórias de uma forma totalmente desregulada. E ao invés, então, de nos defenderem, nos ajudarem a, por exemplo, cicatrizar um tecido, ou a nos defender de uma infecção, ou até mesmo de algo no ambiente, eles começam a inflamar os nossos tecidos, como, por exemplo, o intestino, a pele, o cérebro, o trato respiratório e por aí vai. Ou seja, eles estão presentes em todos esses lugares, especialmente aqueles lugares que fazem a transição entre o meio externo e o meio interno, então nas fronteiras do nosso organismo. E o intestino é uma área que tem muito mastócito, então a gente pode ter muitas manifestações no trato gastrointestinal e na maior parte das vezes, né, os profissionais de saúde ainda não sabem disso. Então, os pacientes ficam anos, muitas vezes, com sintomas que não são interpretados, né, e fica sem ter uma resolução para o seu quadro. Exatamente. Então, são aqueles pacientes que passam anos indo de médico em médico e escutam, inclusive, que é coisa da cabeça, que não é nada, que é estresse, tem que procurar um psicólogo, tem que fazer mais exercício, então isso que a gente vê, né, na prática. Sim, exatamente. E quais são os principais sintomas para as pessoas ligarem um alerta para pensar que pode ter SAM? Então, a SAM, a primeira coisa assim para a gente pensar que pode ser, é que o paciente ele tem que ter sintomas, sinais e sintomas em ao menos 2 sistemas. Então, ele tem um sintoma gastrointestinal, por exemplo, diarreia, constipação, distensão abdominal, dor abdominal, mas ele também tem um sintoma, por exemplo, na pele, paciente que tem urticária ou coceira, ou fica vermelho por qualquer coisa. Ou também ele pode ter um sintoma respiratório, aquele paciente que está sempre tossindo, uma rinite que não melhora, asma. Enfim, ele vai ter que ter uma combinação de sintomas em ao menos 2 sistemas para a gente pensar que é SAM. Além disso, é um paciente que reage a gatilhos, ou seja, ele vai dizer, olha, eu comi tal alimento e sempre que eu como tal alimento eu fico constipado. Ou quando eu tenho uma emoção muito forte, seja tristeza ou seja alegria, eu tenho que ir no banheiro correndo. Ou ainda aquele paciente que tem que fica com uma urticária quando muda a temperatura. Por exemplo, vai na praia
e fica totalmente vermelho, se coçando. Então, são situações em que ele vai ter os sintomas em ao menos 2 sistemas, mas ele também vai ter gatilhos. E muitas vezes esses gatilhos são, né, relacionados, então, à liberação de histamina. Então, aquele gatilho faz com que esse mastócito libere diversas substâncias inflamatórias, e a histamina é uma das principais delas, né? Então, o paciente vai ter coceira, vermelhidão, coceira na pele, coceira na garganta, sintomas gastrointestinais pela liberação de histamina e também diversos outros mediadores. Então, essa combinação de sintomas, de gatilhos e também do paciente ter surtos. Então, assim, é um paciente que ele tem alguns sintomas sempre, mas quando na presença de gatilhos, esses sintomas vêm de uma forma muito intensa. E tem mais um critério, que é o responder ao tratamento. Então, existem alguns medicamentos que bloqueiam a histamina, que a gente chama de antihistamínicos, e medicamentos que fazem o bloqueio desse mastócito. São medicamentos, da maior parte das vezes, que têm poucos efeitos adversos, que a gente pode fazer o que a gente chama de um teste terapêutico. Então, a gente, desconfiando que é sã, a gente propõe para o paciente um tratamento com essas medicações, e o fato dele responder ao tratamento também é um critério para a gente pensar em sã. Exatamente, essa questão do gatilho que você fala, porque muitas vezes as pessoas ficam na dúvida entre SAM, histamina, intolerância à histamina. Intolerância à histamina, né, falando aqui na parte da gastro, é uma deficiência da enzima, né? Já a SAM, a histamina pode ser um gatilho, né? O alimento rico em histamina Sim. pode ser. Então, esse é um problema que às vezes as pessoas só vão lá e tiram a histamina da dieta e acham que está tratando a SAM. Eu vejo muito isso. Muitas vezes a gente tem essas duas coisas combinadas, mas a diferença é que na intolerância à histamina, o gatilho é um alimento rico em histamina. Na SAM também pode ser esse mesmo alimento, mas você vai ter outros gatilhos. Então, mudança de temperatura, estresse, reagir a cheiros, reagir a sons algumas vezes, a estímulos táteis também. Então, essa é a principal diferença, né? E também, por exemplo, reagir a gatilhos virais, bacterianos, fúngicos, medicamentos também, produtos químicos, esses pacientes reagem muito também. Então, essa é a diferença, mas muitas vezes a gente tem uma combinação dessas duas condições. Intolerância à histamina e SAM, muitas vezes podem andar juntas. E, doutora Karine, esses mastócitos, todo mundo tem no corpo, eles são ruins, como que funciona? Mastócitos são células essenciais para a nossa sobrevivência. Para você ter uma ideia, foram detectados micro-organismos há mais de 500 milhões de anos atrás que já tinham mastócitos. Ou seja, eles são essenciais para o organismo sobreviver ao ambiente que ele está. Então, eles são como sensores que detectam o que é ou não um perigo para o nosso organismo. Então, dessa forma, todos nós temos o mastócito. Ele não é nosso inimigo. Ele é importante para a gente. O problema é quando ele está desregulado. E existem algumas pessoas que têm uma tendência genética a ter essa desregulação. Só que muitas vezes essa tendência ela não vai se apresentar nos primeiros anos de vida. Conforme os gatilhos, conforme o ambiente, né, as exposições que essa pessoa vai ter ao longo da vida, ou seja, a epigenética, né, esse mastócito ele pode começar a ter reações exacerbadas e aí sim, ao invés de ajudar, ele vai gerar problemas e doenças. E como a doutora Karine falou anteriormente, no intestino tem muitos mastócitos. E quando a gente tem um quadro de SIBO, disbiose, também é um gatilho para esses mastócitos ficarem, né, agitados e começarem a liberar a histamina, por exemplo, né? E eu queria elevar um pouquinho o nível da nossa conversa aqui, porque esses pacientes reativos, crônicos, eles relatam outras situações também que muitas vezes os médicos eles não montam esse quebra-cabeça. Por exemplo, de dor crônica, de fadiga, de articulações mais flexíveis, né, aquelas dores que andam. Então, há descrito na literatura a associação entre a SAM com hipermobilidade articular, síndrome de Ehlers-Danlos, desautonomia, né? Então, a gente poderia entrar nessa parte. Você vê muitos pacientes hipermóveis, Karine, no seu consultório? Sim. O que acontece? O mastócito, ele é uma célula que ele está presente no colágeno, entre as fibras de colágeno. Então, o colágeno é a principal proteína estrutural do nosso organismo.
Então, ele está presente em todos os órgãos e tecidos. E o mastócito, ele está no meio dessas fibras de colágeno. Então, nas pessoas que têm a hipermobilidade articular, que é uma alteração dessas fibras de colágeno, ou síndrome de Ehlers-Danlos, ou ainda outras síndromes que têm alteração dessa fibra de colágeno, desse tecido conjuntivo, esses mastócitos, eles já serão, digamos, desde o nascimento, eles vão ser mais reativos. Então, sim, a SAM, que é a síndrome de ativação de mastócitos, ela está relacionada a diversas condições que têm alteração do tecido conjuntivo. Desde as condições de hipermobilidade articular, né, que a Pamela tem, eu também tenho, consigo encostar o dedo aqui, tá? Então, tem outras manobras que a gente pode fazer para ver se o paciente tem essa hipermobilidade articular, até essas condições que a gente chama de síndrome de Ehlers-Danlos, que além da hipermobilidade, o paciente pode ter também uma fragilidade tecidual, então é aquele paciente que está sempre com roxos, né? Tem os vasinhos mais visíveis, ele tem uma pele com uma dificuldade de cicatrização, ele tem também uma pele mais elástica, tá? Uma pele que puxa bastante. Então, são todas alterações que falam a favor de uma alteração dessa fibra de colágeno e, portanto, se a pessoa tem essa alteração, na maior parte das vezes ela vai ter um mastócito mais reativo e essa condição, então, de ter a síndrome de ativação de mastócitos pode explicar uma série de sintomas que esses pacientes têm, desde as alterações gastrointestinais até terem mais alergias, terem mais hipersensibilidade alimentar ou alergia alimentar, tontura, fadiga, dor crônica, endometriose e por aí vai. Exatamente, e isso afeta bastante a nossa saúde intestinal. Por exemplo, constipação, predisposição a refluxo, hérnia de hiato. Vemos também mais pacientes com SIBO, IMO, então pacientes com constipação, né? Porque o nosso intestino também tem essa formação do tecido conjuntivo, colágeno, que é modificado. Um paciente com múltiplos sintomas, especialmente um paciente que já foi em diversos médicos, diversas nutricionistas, já fez vários tratamentos, é muito importante a gente sair só da queixa principal dele e ver o todo. E nesse ver o todo, avaliar essa mobilidade das articulações importa muito. Porque no momento que você conecta o sintoma que o paciente está com uma hipermobilidade articular, você começa a compreender que existe um mecanismo inflamatório por detrás daqueles sintomas. E compreender esse mecanismo, que é a SAM, faz com que você tenha um caminho para ajudar o paciente a não ter mais aquele sintoma. Tá? Então, é fazer as conexões, montar o quebra-cabeça. Sintomas que o paciente se queixa, avaliar, então, se ele tem outros sintomas no corpo e avaliar essa mobilidade dessas articulações. A procura de alterações do colágeno e hipermobilidade articular. E com isso você fecha, então, é como se abrisse, né, uma caixinha ali, e nessa caixinha tem as explicações para o quadro do seu paciente. É como se a partir dali tudo fizesse sentido Tudo agora. fizesse sentido. Exatamente. Né? E aí o paciente começa a se compreender e começa a ver, nossa, na minha família tem outras pessoas que têm isso. Ou o próprio paciente começa a ver amigos e outras pessoas e encaminha para a gente também. Sim. Porque são pacientes, pessoas muito incompreendidas. E a gente vê isso no nosso Instagram, né? Quando a gente coloca ali um caso, explica uma condição, quantas pessoas têm a possibilidade de se enxergarem ali e com isso começar a ter um caminho para melhorar a qualidade de vida. E realmente, no meu consultório, eu pesquiso a hipermobilidade em todos os pacientes, né, com a escala de Beighton, e muitas vezes, o que eu vejo, alguns não sabiam que tinham, outros já sabiam, mas que antigamente o médico falava assim, não, isso aí é só benigno. Eu atendi uma paciente essa semana, inclusive,
que falou que ela não podia fazer atividade física, nenhuma, não podia fazer atividade física. Você vê o impacto que isso causa, né, na vida da pessoa. A atividade física gerava sintomas? Não, porque ela era muito flexível, ela não podia fazer atividade física, nenhuma. Não era nem de sintoma sistêmico, era de articulação mesmo. E é claro que tem que ter o acompanhamento, né, tem as atividades indicadas, mas não fazer nada também. Falando então sobre a parte intestinal também, eu sempre pesquiso a hipermobilidade articular porque está relacionado com o intestino. Então, o intestino ele tem a tendência de ficar mais lento. E aí, quando a gente investiga, muitas vezes encontra um quadro de IMO, que é o supercrescimento metanogênico intestinal. Então, é excesso de arqueas ali no intestino que acabam lentificando. Então, vira um ciclo. Então, a hipermobilidade lentifica, o IMO produz o gás metano que lentifica. E aí a gente consegue entender o gatilho da pessoa, porque não é só tratar o SIBO, o IMO, tem que entender o gatilho, assim como na SAM. Porque a desbiose também é um gatilho para a SAM, né? Sim, exatamente. O que acontece? Eu sempre digo assim, ó, eu acredito que na maior parte das vezes, condições como SIBO, IMO, são condições que requerem uma base para ocorrer. E qual é a base? Muitas vezes é a alteração do colágeno do intestino. Então, o intestino que tem um colágeno alterado é um intestino inflamado, é um intestino mais permeável, é um intestino que tem uma alteração da motilidade, porque aí a gente pode falar que junto com essa síndrome de ativação de mastócitos, esses mastócitos, eles estão no intestino, mas eles estão principalmente ao longo dos nervos. Então, se o mastócito é ativado, ele vai liberar a inflamação em cima desse complexo motor intestinal. Então, você vai ter muitas vezes ou uma lentificação ou uma aceleração do trânsito. Então, uma mudança do trânsito intestinal que muitas vezes vai estar relacionada a essas condições, aos diversos tipos de desbiose intestinal. E aí é o que você falou, né, Pamela? Não basta só tratar a desbiose ali com um antibiótico. Você tem que corrigir qual o mecanismo que ajudou ela a se instalar. Porque senão o paciente vai ficar tendo recorrências. Então, é importante entender isso. O paciente com SAM é um paciente que tem alteração do colágeno e é um paciente que tem desautonomia. E essa desautonomia, muitas vezes, é a responsável por muitos quadros de alteração da motilidade intestinal. Então, realmente, a gente aprender a pensar um pouquinho fora da caixa, né? E não querer resolver só os sintomas. Você tem que tentar entender toda a fisiopatologia que está por detrás e atuar em pontos específicos. Exatamente. Eu sempre falo que o que está por trás ali da desbiose, SIBO, IMO, é principalmente uma alteração de motilidade. Tanto para mais, né, quanto para menos. Mas a motilidade é realmente algo que a gente tem que sempre melhorar ali no paciente. Para até evitar a recidiva. Evitar a recidiva de SIBO, porque a recidiva é muito alta. E é muito interessante ver que eu recebo pacientes que já foram a vários gastros, né? E que não tem ainda é pouco conhecido essa ideia da síndrome de ativação de mastócitos, tá? E é muito interessante ver que eu recebo pacientes assim que já fizeram 5, 6 endoscopias, colonoscopias, e sempre ali com o mesmo tipo de medicamento. E quando a gente entende o que está acontecendo, retira os gatilhos, diminui os gatilhos desse paciente, que sejam alimentares, estresse, outros gatilhos, e coloca a terapia para a estabilização de mastócitos, né, que sejam os antihistamínicos, um estabilizador de mastócito, a resposta vem muito rápido. Eu tenho uma paciente que ela tinha um quadro de diarreia, uma paciente jovem, quadro de diarreia há anos. E ela veio já bem assim fragilizada, né? São pacientes que estão cansados de ir a tanto médico, né? Medo de tomar medicamentos, medo de fazer uma nova dieta, mas a gente explicando tudo, eu praticamente dou uma aula para os pacientes sobre isso e dizendo, né, o risco, o benefício da terapia, eles aderem. E essa paciente que tinha assim diarreia anos, várias vezes ao dia, inclusive muitas vezes ela tinha que trabalhar de fraldas. Ela começou o tratamento e em 2 semanas ela não tinha mais diarreia. Claro que as respostas são muito variáveis, mas para a gente ver que quando você entende a causa e você age na causa, você tem uma grande chance de melhorar a qualidade de vida dessas pessoas.
E a gente fala justamente isso, né? Melhorar a qualidade de vida, controlar, porque não é um tratamento que leva à cura, tá? Praticamente, assim, a gente fala em controle, porque na maior parte das vezes são pessoas que têm uma condição genética associada a isso. Então, a gente fala em controle porque é uma condição crônica. E sobre a investigação da SAM, como que é feito o diagnóstico? Então, o diagnóstico da SAM, a gente vai utilizar uma série de critérios. O critério clínico, como eu expliquei, ao menos 2 sistemas envolvidos. E em termos de exames, existem alguns mediadores desse mastócito, substâncias que são liberadas pelo mastócito, que a gente pode dosar no sangue, na urina, nas fezes. Então, o mais pedido é a triptase sérica. Ela vai estar aumentada durante o surto, ou seja, naquele momento que o paciente está com muitos sintomas. Mas a gente pede essa triptase sérica geralmente em 2 momentos. No momento em que o paciente está com sintomas leves e a gente pede, muitas vezes, se essa triptase veio normal, para ele repetir ela durante o surto. Ou seja, se o paciente tem uma triptase normal, isso não exclui a SAM. Tá? Mesmo assim, o paciente pode ter a síndrome de ativação de mastócitos. E a gente pode dosar também outros mediadores, como a histamina, que é um dos mais comuns, um dos mais frequentes nesses pacientes, que vai estar aumentado, que a gente pode dosar no sangue, na urina, nas fezes. Ele não é específico da SAM, mas vai estar aumentado na maior parte dos pacientes com SAM. E existem outros mediadores também, como a prostaglandina D2, leucotrienos, que são mais difíceis da gente achar laboratórios que dosem eles. Então, a gente vai ter o critério clínico, a presença desses mediadores, a resposta ao tratamento, e a gente pode também procurar os mastócitos, procurar essas células, por exemplo, num exame de endoscopia, numa colonoscopia, com biópsia, a gente pede para fazer a pesquisa com imunohistoquímica dos mastócitos. É uma coloração diferente que o médico tem que pedir. E marcadores de imunohistoquímica para avaliar esses mastócitos, ver se tem alguma mutação relacionada, por exemplo, a uma outra condição que chama mastocitose. Então, a gente sempre tem que diferenciar. Esse paciente, ele tem apenas a ativação desse mastócito ou ele tem a mastocitose, que é uma condição em que essas células vão estar proliferando muito. E isso a gente consegue diferenciar por esses marcadores, né, de imunohistoquímica. E algumas vezes tem pacientes, quando a gente realmente pensa em mastocitose, que aí às vezes a gente pode pedir também, por exemplo, uma biópsia de medula, tá? São raros casos, né? Bem mais raro ter mastocitose do que ter a SAM. E tem situações também que o paciente pode ter, por exemplo, uma lesão de pele, geralmente são lesões amarronzadas, que a gente pode fazer a pesquisa dos mastócitos ali também. Sim, e é importante deixar claro aqui também que não são exames de alergias comuns que vão fazer o diagnóstico de SAM. Sim. Né? Porque muitas vezes as pessoas acham que é uma alergia, que aí vai fazer aqueles exames alérgicos e vai fazer o diagnóstico. Porque muitos médicos até não conhecem esses exames. Isso. Né? Não sabem o que faz. Então... E existe uma situação que é a seguinte, ó. A SAM é uma condição que ela é estudada há pouco tempo na medicina. Então, tem cerca de 20 anos, um pouco menos, tá? E ainda existe uma divisão em relação aos critérios diagnósticos, tá? Então, existem 2 consensos para diagnosticar e avaliar a SAM. Isso, principalmente, né, nos Estados Unidos, porque lá é um dos países onde a SAM foi mais estudada. Então, existe o consenso tipo 1, tá? O consenso 1, que ele vai ter critérios mais rígidos para a gente fazer o diagnóstico de SAM. E o consenso tipo 2, que ele considera não só a triptase, mas também os outros mediadores, e ele considera muito a resposta ao tratamento. Dessa forma, a gente consegue abranger um número maior de pacientes e ajudar esses pacientes a ter mais qualidade de vida. Então, eu sou uma médica que eu sigo o consenso tipo 2, mas existe um grupo de médicos que vai seguir o consenso tipo 1 e vai fazer com que haja uma redução, digamos assim, do número de diagnósticos. Então, ainda existe essa divisão na medicina. E falando sobre quantas pessoas que podem ter SAM, qual que é a prevalência disso? Atualmente, existe um único estudo de prevalência de SAM, que é um estudo feito na Alemanha e que mostrou que a prevalência estaria em torno de 17%.
Ou seja, quase 20% da população poderia ter a síndrome de ativação de mastócitos. Isso num único estudo na Alemanha, né? Ou seja, essa prevalência ela pode mudar de país para país e, de fato, de um tempo para cá, de alguns anos para cá, especialmente após a pandemia, parece ter havido um aumento do número de casos. Então, a maior parte dos médicos tem tido pacientes nos seus consultórios com sintomas que não melhoram, com mais urticária, com mais reatividade, com mais reação a alimentos. Então, a ideia que a gente tem, claro que é algo subjetivo, é que aumentou muito o número de casos e por isso também tem aumentado a procura, né, por explicações, por cursos em relação à síndrome de ativação de mastócitos. Sim, e olhando para esse paciente que muitas vezes é complexo, né, que tem uma inflamação de baixo grau ali, uma suspeita de desbiose, de SAM, muitas vezes até o que eu vejo no consultório é ele reagindo a medicamentos, suplementos, as cápsulas, probiótico, até o antibiótico quando a gente vai fazer o tratamento de SIBO, de IMO. Então, é muito importante uma equipe multidisciplinar cuidando desse paciente. Como que você vê essa importância da equipe multi? O tratamento da SAM, ele não depende só de medicamentos. Ele vai depender também de um controle da alimentação. Então, o cuidado com os alimentos e entender o que esse paciente tolera ou não é muito importante nessa primeira fase do tratamento, especialmente uma dieta baixa em histamina, ou às vezes uma dieta baixa, uma low FODMAP, por exemplo. Então, o nutricionista é essencial para acompanhar esse paciente, para a gente conseguir resetar, para a gente conseguir equilibrar os sintomas desse paciente. Muitas vezes também é um paciente que vai ter um histórico de ansiedade e o gatilho da ansiedade ele é muito intenso para esse problema dos mastócitos. Então, é um paciente que muitas vezes vai ter que ser acompanhado também por um psicólogo, por um psiquiatra, para conseguir controlar esse gatilho do sistema nervoso, que é um gatilho muito intenso. Além disso, algumas vezes eu também consigo que esses pacientes sejam acompanhados por um fisioterapeuta, tanto para os aspectos de dor, quanto para os aspectos de neuromodulação. Então, a neuromodulação é um tipo de terapia que faz um ajuste do sistema nervoso autônomo, que é esse nosso piloto automático que regula uma série de funções do nosso organismo e que está muito desregulado nos pacientes que têm SAM. Então, quem tem SAM, muitas vezes, tem o sistema nervoso ligado no modo simpático, que é o modo luta ou fuga. Então, o organismo está reagindo porque ele acha que você está num perigo constante. Então, a neuromodulação, ela ajuda a equilibrar esse sistema nervoso autônomo. E, claro, o gastro, né? O gastro, muitas vezes, quando a gente identifica que esse paciente tem um quadro de disbiose ou sintomas gastrointestinais que necessitam de uma investigação, e com isso a gente vai montando um time desse paciente. E é o que eu digo para os meus pacientes, né? Ao longo da vida você vai tendo um pequeno time que de vez em quando você vai ter que recorrer a esses profissionais, mas especialmente no início, né? O médico, o nutricionista e um fisioterapeuta são peças essenciais para a gente conseguir equilibrar o paciente. Então, se você reage a alimentos como tomate, vinho, queijos curados, morango, abacate, sushi, são alimentos ricos em histamina. Então, você pode ter sintomas relacionados à histamina, como dor de cabeça, inchaço abdominal, tontura. E esses sintomas podem ocorrer até 4 horas depois de você consumir esses alimentos. E na síndrome de ativação de mastócitos, a gente pode ter um efeito retardado, porque ele pode levar um tempo, tá, para ativar o mastócito e liberar essas substâncias em até 72 horas. Então, às vezes a gente tem aquele paciente que há 3 dias atrás comeu um alimento, né, e aí muitas vezes não vai fazer essa conexão, tá? Então, é um gatilho importante os alimentos, né? Então, é importante sempre, às vezes, o paciente fazer um recordatório. Tem os alimentos ricos em histamina, mas também outros alimentos que ativam mastócitos. Então, é muito comum o glúten ativar mastócito, tá? Leite e derivados, não só por causa, né, da questão de intolerância à lactose ou não, mas pela questão de que o leite é um alimento também que libera histamina, né? Ou a questão até das substâncias que vem junto ali com o leite, tá? E muitas vezes os pacientes não se dão conta, acham que é só intolerância à lactose, né?
E aí a gente tem que avaliar tudo isso aí e propor, junto com a nutricionista, uma abordagem alimentar, porque enquanto esse paciente está reagindo, só os medicamentos não vão conseguir melhorar. Então é muito importante a dieta, tá? Fundamental. E tem relação da SAM com a doença celíaca também. Sim. Né? E aí o paciente vai lá, passa mal com glúten, tira e dificulta o diagnóstico para o gastro, né? Também por isso que é importante ter o gastro, um médico que consegue ali descartar a doença celíaca, porque fica difícil para o paciente que já tirou o glúten, está muito tempo sem glúten, a gente não consegue fechar o diagnóstico, né? Tem muito isso. Sim, existe uma relação dos mastócitos com praticamente todos os tipos de doenças autoimunes. Então, o mastócito ele é uma célula inflamatória central. Eu costumo dizer assim que ele é um berço da autoimunidade. Quanto mais ativado está esse mastócito, mais reação inflamatória. E ele potencializa todas as doenças autoimunes. Então, é comum eu receber pacientes que já estão em tratamento com reumato, mas continuam muito sintomáticos. E no momento que você coloca a terapia de estabilização de mastócitos, eles começam a melhorar desses sintomas. Então, melhora de dor, melhora de fadiga, melhora de reatividade de alimentos. Então, é um caminho muito útil para a gente ajudar essas pessoas. Sim. E, Karine, qual é a mensagem final que você gostaria de deixar para as pessoas que estão assistindo o podcast, para a pessoa que se reconheceu com os sintomas, com a SAM que a gente falou aqui? Muitas vezes vocês vão encontrar profissionais que infelizmente, por não conhecerem essa situação, vão invalidar os sintomas de vocês. Vão dizer que, como a Pamela falou, que isso é psicológico, né? Que você tem que se exercitar mais, que você tem que ser mais positivo. Mas só quem passa por essa situação, né, consegue compreender a complexidade desses sintomas e o quanto essas pessoas sofrem, muitas vezes por anos. Eu tenho pacientes que muitas vezes me dizem assim, eu tinha desistido de ir em médico. Tá? Então, vocês mesmos têm que também ser pessoas que estudam, que vão atrás. A saúde é nossa e nós temos que ter, então, também essa busca ativa, né, pela explicação dos nossos problemas. E a SAM, ela pode ser a explicação por detrás de muitos dos quadros crônicos e complexos e sem solução que andam por aí. Então, procure um profissional. Se você se identificou, procure alguém que estude a SAM. Não basta ser um especialista em reumatologia, imunologia, tem que ser uma pessoa que esteja estudando a síndrome de ativação de mastócitos, porque essa pessoa vai, de fato, validar os seus sintomas. Karine, no meu consultório eu vejo muito os pacientes relatarem também a falta de validação, não só dos médicos, mas também dos familiares, deles não entenderem o processo, os pacientes não se sentem acolhidos. Você vê isso também? Sim, infelizmente é uma realidade. São pacientes que têm tantos sintomas e às vezes sintomas que eles não encontram explicação. Parece não ser algo racional. De manhã eles estão com sintoma, estão com dor, de tarde eles estão com tontura, depois eles estão com dor de barriga. Então é uma situação que realmente é complexa, né? A gente vê isso e a gente vê o sofrimento que isso causa, de não ter o apoio. Além disso, são pacientes que muitas vezes, pelo quadro inflamatório crônico, eles têm muita fadiga. Então, é difícil para eles até mesmo realizar as atividades simples dentro de casa, como cozinhar, arrumar uma cama, cuidar de um filho. Então, são situações, assim, bastante desafiadoras e a gente vê que são pacientes que têm uma resiliência muito grande, né? Então, muitas vezes os pacientes falam, doutora, para mim é muito pior que meu marido não aceita, não consegue entender o que eu tenho, do que a dor que eu sinto, pela doença. É muito pior eu não ter a validação dos meus familiares. E como isso impacta na saúde gastrointestinal também? Piora a dor, piora a diarreia, o desconforto ou a constipação, né? Eu vejo nesses pacientes que têm muita hipersensibilidade visceral, então aquele abdômen que fica mais dolorido. E vem todos esses sintomas, dor de cabeça, fadiga. Então, sim, realmente... porque existe uma conexão direta, né? O eixo intestino-cérebro. Então, o próprio fato do paciente ficar triste, ficar deprimido ou ficar ansioso é algo que potencializa os sintomas. Então, é um paciente que ele realmente tem que ser tratado como um todo, né? Não tem como a gente dividir o paciente em partes. Ele vai ser tratado do ponto de vista gastrointestinal, mas ele tem que ser acolhido nas suas emoções, ele tem que ser
é um paciente que tem que ser estabilizado o seu sistema nervoso autônomo. E essa parte, né, da família, tá, dos médicos, ou do círculo de apoio desse paciente, a gente precisa educar muito esse paciente e os familiares para que eles consigam dar esse apoio necessário para que o paciente atinja a sua estabilidade. E não só os médicos, como os familiares também, mas eu vejo que os pacientes também têm que entender o processo. Então, explicar o passo a passo para o paciente, ver como ele se vê naquela situação, porque eu acho que isso aí também ajuda no processo do tratamento. O paciente entender o processo, fazer parte ali mesmo. Sim, com certeza. E eu sempre digo assim, que nesses casos crônicos, tá, são camadas de inflamação que esse paciente tem. O que eu costumo dizer para eles é que eles têm que se enxergar subindo uma escadinha, degrau por degrau. Então eu digo, dessa primeira fase a gente vai subir 2 degraus. E aí por diante, né? Entender que não vai ser uma resolução completa de uma só vez, mas sim que existe uma estratégia para a gente ir abordando um passo de cada vez e conseguindo levar esse paciente para uma situação de melhora e de recuperação da qualidade de vida. Então, se esse episódio fez sentido para você, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso, porque tem muita gente vivendo sintomas reais e normalizando. Não normalize seus sintomas, procure ajuda. E doutora Karine, como que as pessoas podem te encontrar nas redes? E também aproveita e conta pra gente o que te levou a estudar sobre o assunto. Bom, o que me levou a estudar esse assunto foi que eu comecei a receber no consultório, principalmente após a pandemia, pacientes que não tinham resolução dos seus sintomas indo a outros especialistas. Então, a minha formação inicial é como otorrinolaringologista, mas eu sempre fui uma médica que sempre gostei de ver o paciente como um todo. Então, eu me preocupava com o aspecto gastrointestinal, me preocupava com a pele do paciente, não só com as vias aéreas. E aí eu comecei a ver assim que os pacientes estavam indo nos especialistas e não conseguiam melhora. E aí eu vi que existia, né, um mecanismo por detrás disso. Então, eu comecei a estudar, especialmente aí após a pandemia, né, a questão da Covid longa, que é uma situação de desregulação imunológica relacionada à proteína spike do vírus SARS-CoV-2, e eu vi que um dos mecanismos que levava à Covid longa era a síndrome de ativação de mastócitos. E eu comecei então a tratar especificamente essa condição e comecei a ver que os pacientes melhoravam muito de diversos sintomas, desde sintomas gastrointestinais até névoa cerebral, alteração cognitiva, fadiga, tontura, palpitação. E comecei então a dar aulas sobre isso aqui em Brasília e vi então que existia uma necessidade muito grande de entendimento dessa condição e eu criei então uma mentoria para falar sobre isso. Então já estamos na 2ª turma dessa mentoria Sun Reset para profissionais de saúde que queiram entender mais sobre a síndrome de ativação de mastócitos. Eu atendo presencialmente aqui em Brasília, tá? No consultório, e atendo online para todo o Brasil e exterior também. Faço, né, esse trabalho aí de mentorar, então, também os profissionais de saúde, e é algo que me realiza muito poder ajudar pessoas a recuperar a vida, né, porque a gente vê assim, eu digo, tem pacientes que chegam no meu consultório de cadeira de rodas porque não conseguem caminhar do carro até o meu consultório, tamanha fadiga. E são pessoas aí que a gente consegue realmente devolver a vida, é muito gratificante. E eu mesma sou uma portadora de SAN. Eu tenho, né, a hipermobilidade articular, minha família toda tem. Tenho um marido que tem síndrome de Ehlers-Danlos, minha filha tem hipermobilidade. Até a paciente da Pamela, de SIBO. Né? E aí, então, assim, é uma questão que eu vivo isso em casa, eu sei o quão desafiador isso é. E isso me instiga a estudar cada vez mais e me coloco muito na posição dos pacientes. Eu sei o quanto eles sofrem, eu sei o quanto eles são invalidados. E eu digo que, acima de tudo, muito mais do que resolver os problemas é a gente acolher esse paciente e a gente ajudá-los não só a sobreviver, mas a evoluir. Isso é muito importante a gente ver do lado de cá também, porque eu descobri que sou hipermóvel também, tenho SAM, e isso aprofundando os estudos na gastrofuncional, porque na residência de gastro mesmo a gente não vê isso. Então, e é isso que motiva a gente estudar cada vez mais.
Então eu quero agradecer, doutora Karine, pela sua presença aqui. Muito obrigada por vir aqui, ter aceitado o meu convite, compartilhar aí do seu conhecimento e levar essa informação sobre a SAM, sobre síndrome da ativação dos mastócitos e tudo isso que a gente falou aqui relacionado à estamina, intestino, para mais pessoas ficarem cientes disso e procurarem ajuda. Muito obrigada, eu que agradeço e estou sempre à disposição.